Apareceu. Ok. Boa noite, meu nome é Alessandra, sou estudante de graduação do curso de enfermagem da Faculdade Presidente Antônio Carlos Fupac, UBA. O meu grupo é composto por mim, Alessandra, Adriana, Francislaine, Luiz Carlos, Samara e Leisiane. Nós vamos realizar um trabalho destinado à disciplina de bioquímica do professor Bruno. O nosso tema é efeito da deficiência de cobre, zinco e magnésio sobre o sistema imune de crianças com desnutrição grave. Os micronutrientes são compostos orgânicos essenciais para o desenvolvimento do organismo e da resposta imune do indivíduo. A sua deficiência pode ser por ingestão inadequada, no caso de... Acontece muito nos países de desenvolvimento, de pouco desenvolvimento, ou no caso de doenças específicas, como em casos de crianças que nascem com a síndrome do intestino curto. Essa síndrome é denominada pelo fato que os hernatos, eles não conseguem absorver nutrientes. Uma coisa muito interessante que eu pesquisei sobre isso é que nessas crianças é realizado a dieta parenteral. Essa dieta é realizada por um acesso venoso, geralmente na subclave esquerda ou direita. Tem uma importância significativa para nutrir essas crianças, porém, segundo estudos, ainda não é eficaz. E acontece muita morte dessas crianças devido a infecções oportunistas que é causada pela ponta do catéter na hora de administrar essa dieta. Essa dieta parenteral contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do indivíduo. A pesquisa desse artigo que nós estamos fazendo o trabalho, foi realizada uma pesquisa de referências bibliográficas e pesquisas de outros artigos. Aí o grupo que fez esse artigo, eles fizeram levantamento de dados e tiveram uma resposta significativa nesse trabalho. Atividades metabólicas. Vou falar sobre o cobre, magnésio e o zinco. O cobre ajuda na absorção do ferro, é necessário para a produção de energia. É um ótimo oxidante, além de componente de diversas enzimas envolvidas na produção de energia. Os alimentos ricos em cobre são carnes, frutos do mar, sementes e oleaginosas. A recomendação de consumo de cobre para adulto é de 900 microgramas diária, e o cobre está ligado ao metabolismo de numerosas enzimas, como ceruloplasmina, que permite o transporte do cobre, e também utilização do ferro, o citocromo e a oxidase. Agora eu vou falar um pouquinho do zinco. O zinco o zinco está presente em mais de 100 enzimas, intervém no funcionamento de determinados hormônios e é indispensável à síntese de proteína. Diversos aspectos do metabolismo celular são dependentes do zinco. Quando tem falta de zinco no nosso organismo, ocorre atraso da maturidade sexual e déficit do crescimento. Também ocorre diarreia crônica, pouco apetite e deficiência de sintoma autoimune. Peraí, que eu não falei do magnésio, não. O magnésio é necessário para a atividade hormonal do organismo e para a concentração e relaxamento dos músculos, incluindo o coração. Quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica e não tem uma dieta balanceada, isso elimina o magnésio do organismo. E uma coisa muito interessante também, quando o paciente vem à parada cardíaca, que a gente faz ressuscitação para o paciente estar voltando, depois, quando o paciente volta, é bom fazer uma suplementação de magnésio. Pode passar, Alessandra. Os micronutrientes.
Tem reação regulatória sobre o sistema imunológico na desnutrição grave. Esses micronutrientes encontram-se reduzidos, o que pode acarretar disfunções imunológicas e o aumento à infecção. Boa noite, meu nome é Francislaine e eu vou falar um pouquinho sobre a nutrição adequada para que as crianças cresçam com uma alimentação rica em zinco, cobre e magnésio. É importante, desde o nascimento, essas crianças terem uma alimentação adequada, que inicie-se na amamentação. Por isso a importância da amamentação nos primeiros 6 meses de vida. Uma alimentação para essas crianças à base de cobre, zinco e magnésio, elas dependem muito de frutas, legumes, vegetais. Por exemplo, uma alimentação rica em cobre. O leite materno, ele tem 10 vezes mais cobre do que o leite que a gente compra, o leite industrializado. O cobre, ele é muito importante para o nosso metabolismo. E uma alimentação rica em zinco são alimentações à base de crustáceos, de germes, sementes, leguminosas, e é muito importante também para o nosso metabolismo, principalmente na parte de reprodução. Uma alimentação também rica em magnésio é a base de proteína vegetal. Toda criança que cresce com uma alimentação à base de proteína e rica em caloria, ela tem um desenvolvimento muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema imune. O sistema imune é o sistema responsável pela defesa do nosso organismo. Ele é subdividido em 2, sistema inato e o sistema adquirido. O sistema inato é aquele que nós já nascemos com ele, ele faz parte do nosso organismo. O sistema inato, ele é totalmente diferente do sistema adquirido. Ele não tem a ver com células de memória. O sistema inato, ele é composto por 2 tipos de células de defesa, que são os neutrófilos e os macrófagos, que são células que fazem parte do nosso sistema através de fagocitose. Eles fagocitam as células de defesa, eles fagocitam os agentes, os antígenos que entram em contato com o nosso organismo. O sistema imune adquirido é aquele que a gente adquire ao decorrer do nosso desenvolvimento, ou seja, no decorrer da nossa vida. É aquele que, quando o nosso sistema entra em contato com algum antígeno ou algum patógeno, ele cria uma célula de memória para que todas as vezes que a gente entra em contato com algum agente estranho, o nosso corpo reconheça e possa fazer essa defesa. Então, todos os 2 sistemas, apesar de serem bastante complexos e diferentes, são muito importantes para o desenvolvimento de todas as crianças. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos e eu vou falar sobre a epidemiologia da carência de micronutrientes. A fome oculta. Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas sofre de fome oculta. Ela é definida como a carência não percebida de um ou mais micronutrientes. Em 2003, o Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que a carência de micronutrientes foi a causa do óbito de 1 milhão de crianças, do acometimento cognitivo de cerca de 100 milhões e do nascimento de 250 mil com malformações. O período final da gestação, da lactação e os primeiros anos de vida são assim, a fase mais vulneráveis, pois é a parte que está sendo formado vários sistemas fisiológicos. Então,
A ingestão adequada dos micronutrientes é essencial para a formação do sistema imune. Sendo assim, crianças com carência, né, de micronutrientes estão mais propícios à desnutrição e ao ciclo vicioso de infecções. Pode passar. Um minutinho, gente, que não tá passando. A desnutrição energética proteica. A desnutrição grave, ela é classificada como a segunda causa mundial de crianças que vão a óbito menores de 5 anos. Ela é classificada em três fases. A marasmática, que é a criança extremamente magra, ela possui as extremidades delgadas, ela possui perda do tecido muscular e subcutâneo. Ela só de você olhar, você já percebe que ela é extremamente magra e percebe que ela tem perda de cabelo, pele frouxa e pegajosa, e ela tem a aparência envelhecida. Na criança que tem Chiari-Shock, que é o segundo tipo de desnutrição, ela é classificada também por pele pegajosa, queda dos cabelos, os cabelos se tornam lisos, eles é arrancado com muita facilidade, e a característica específica da Chiari-Shock é que as crianças apresentam edema de face, edema de membros inferiores e apresentam um abdômen muito distendido devido à hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Elas possuem um fígado gorduroso. Às vezes, a desnutrição, esse tipo de desnutrição, ela é de difícil diagnóstico, porque geralmente a criança ela não tem perda de peso. Por quê? Devido ao acúmulo de líquido, devido ao edema. A desnutrição mista, ela é classificada, é a junção das duas desnutrição, a marasmática e a Chiari-Shock. Só que a criança ela vai possuir a aparência envelhecida, vai possuir as quedas de cabelo e ela também vai possuir o edema. A desnutrição grave, ela provoca a atrofia das glândulas salivares, sudoríparas e lacrimais. Então, a criança apresenta boca seca, olhos ressecados, podendo levar a queimadura da retina, porque não tem lubrificação na córnea, e a criança apresenta dificuldade respiratória, ela fica muito sem energia, então ela fica uma criança totalmente apática. Essa aqui é umas fotos das crianças, aqui a gente pode observar a criança com Chiari-Shock, que apresenta edema de face e o abdômen distendido. Aqui é possível a gente observar a criança marasmática, ela é totalmente envelhecida e a face dela é envelhecida também. Os membros, as extremidades delgadas, são esses bracinhos aqui, ó. Olha só como é que as extremidades dele, ele vai se alongando. Isso que quer dizer delgado, ele começa mais grosso e à medida que vai chegando no final da mãozinha, vai alongando. Aqui é as crianças Chiari-Shock, que elas apresentam um edema. Esse abdômen aqui é devido à hepatomegalia. O edema de face, se você olhar pela foto, vai até imaginar que é uma criança gordinha, mas não é verdade. Ela tem escassa falta de proteínas. E aqui é a mista, né? É a forma mista da desnutrição. Aqui a gente pode observar o abdômen super distendido e aqui a gente pode observar os bracinhos delgados, e quando junta os dois. Boa noite, gente. Meu nome é Samara e eu vou falar um pouquinho da deficiência do cobre, do zinco e do magnésio. Quando a criança tem uma alimentação com insuficiência mineral, no caso do zinco, do cobre ou do magnésio, ela pode ter problemas, igual a Alessandra mostrou aí nas imagens, que muitas vezes pode ser irreversível.
A deficiência do cobre, ela vai prejudicar atividades antioxidantes e vai ter um aumento da diarreia. Isso vai ocasionar desnutrição e também pode deixar a criança desidratada. A ausência do cobre, ela também faz com que o risco de infecção seja maior. Uma observação importante que nem a Fran falou aí, no leite materno, o cobre ele apresenta 10 vezes mais do que no leite de vaca. Então, se a criança ela tem uma amamentação normal, com certeza ela vai ter menos risco de ter essa deficiência do cobre. E a deficiência do cobre em seres humanos, ela é muito rara. Pode passar. A deficiência do zinco é um problema mundial. Por quê? Porque vai afetar no desenvolvimento e no crescimento da criança. A criança vai ter uma diminuição no peso e também no volume dos órgãos. No sistema imunológico, as células que controlam a inflamação, elas vão ativar e vai responder de maneira diferente. Vai propagar a inflamação. Devido às infecções pela deficiência do zinco, os números de linfócitos eles vão diminuir e isso vai causar a linfocitopenia. Pode passar a versão. Na deficiência do magnésio, vai prejudicar a função imune celular e vai ter uma disfunção endotelial e edema. Vai acontecer também a ativação das células da resposta imune inata, que no caso vai surgir os macrófagos e os neutrófilos. A criança vai ter inchaço e pela disfunção endotelial, as células, como vai ser processo devagar de reprodução celular, vai surgir aberturas no machucado e edema, que vai ser um inchaço. Pode passar? Pode. O áudio está desligado. Coloca no outro slide para mim, fazendo favor, Alessandro. Conclusão? Isso. Boa noite, meu nome é Adriana. Venho fazer a conclusão aqui a respeito dessas considerações que foram feitas na apresentação do nosso trabalho, né? A deficiência desses nutrientes, na oferta desses nutrientes para as crianças, vão formar crianças imunodeprimidas, né? Elas passam por um processo de imunossupressão, né? Então, as crianças que não conseguem desenvolver bem seu sistema imunológico, elas têm tendência a adoecer. E isso é um problema de saúde pública, né? E junto com isso vem as doenças infecciosas oportunistas, né? E esse problema precisa ser detectado e ser sanado. E aí que entra o nosso papel, né? Dos enfermeiros, junto à equipe multidisciplinar, traçando ações de detecção dessas crianças e o tratamento dessas crianças, né? A equipe multidisciplinar é composta pela equipe dos PSFs, né? Que é a saúde da família, que é a porta de entrada da assistência, principalmente às famílias carentes, né? E é uma junção do trabalho dos enfermeiros, da equipe dos ESFs, da nutricionista, da pediatra. Então, é feita uma buscativa, né, dessas crianças que estão apresentando algum tipo de desnutrição, né, e um acompanhamento mensal que é feito com essas crianças são pesadas, né, e a qualquer sinal de que elas estão apresentando esse problema, elas estão com carência de algum nutriente, elas são encaminhadas para a nutricionista, para o pediatra, e eles em conjunto,
vão traçar ações para o reparo dessa desnutrição, né? Como no trabalho foi falado a respeito da fome oculta, né? Porque no nosso país ainda existe muita miséria. As pessoas têm alimentação, mas eles estão longe de ter alimentação ideal para a formação das crianças no primeiro ano de vida. Então, tem que ser feita uma educação com essas famílias, né? Incentivo à amamentação, que é muito importante, é o primeiro alimento, é fundamental, funciona como a primeira vacina, né, da criança. E tem um trabalho também, que é uma ação conjunta, junto ao CRAS e assistência social, para ser fornecido leite especial para essa criança, uma cesta básica para a família, né? Algum tipo de mistura, ou mesmo suplementação, por exemplo, do ferro. Já tem um projeto que a própria nutricionista ela já pode estar fazendo essa suplementação com essas crianças, né? E é muito importante a ação em conjunto, né, na assistência básica, para que isso seja detectado quanto antes, porque se a criança não receber os nutrientes necessários, ela passa a desenvolver uma série de outras doenças oportunistas, né? É importante também a vacinação, a caderneta de vacinação em dia. E é importante essas informações chegarem às comunidades mais carentes, às pessoas que são mais desinformadas, né? Então, é importante ser divulgado pela prefeitura, pela equipe de saúde, ser feito as salas de conversa, né? No pré-atendimento dessa criança, né? E nós temos um longo caminho pela frente em questão de miséria e fome no nosso país, mas é algo que pode ser vencido com essas políticas, né, sociais, e eu achei muito rico para a gente poder falar sobre essa matéria, entender um pouco mais, porque é vivência, coisas que nós vamos passar no nosso dia a dia, né? Como foi dito, esse trabalho foi apresentado ao professor de bioquímica, né, o Bruno, e boa noite, se alguém quiser fazer mais alguma consideração. E agora?